E aí, povaréu, povo meu, vai buscar quem mora longe, povo meu. Bueno, senhores, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho de geometria molecular, assunto muito importante. Muito. Acho que você nesse momento está voltando de férias, imagino, né, pelas minhas contas de aula aí. Ou, deixa eu ver que dia é hoje, 12, 13, 15, devemos entrar em férias dia 15, então você deve estar voltando de férias aí para assistir essa aula. Né? E essa aula é sobre geometria molecular. Página 115 extensivo, página 108 terceirão extensivo noturno. Né? É uma aulinha aí que é bastante importante, um assunto bem cobrado em vestibular, né? Temos que saber trabalhar com esse assunto aí. Mas é bem tranquilo, tá? Não há grandes problemas não. Geometria molecular. Para nós sabermos geometria molecular, nós precisamos saber essa chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Meu Deus, olha o nome do troço. E o que diz a teoria? Diz exatamente o título dela. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Todos os elétrons que estão na camada de valência, todos eles participam da geometria, independente de estarem ou não fazendo ligação química. E esse é o detalhe que você vai ter que tomar cuidado e que vai ter que considerar. Então, independente do átomo estar ou não, independente dele estar ou não fazendo ligação com seus elétrons, esses elétrons da camada de valência participam da geometria. Eles têm que ser considerados. Então, a teoria diz justamente isso. Os pares eletrônicos que envolvem um átomo de central, por repulsão, vão se afastar o máximo possível um dos outros, consequentemente fazendo com que haja uma participação, né, na geometria do composto. Então, nós temos basicamente aí, pessoal, três situações, que eu sempre mostro na canetinha, mas, né, tá difícil de aparecer na canetinha aqui. Uma das situações, olha lá, ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Os átomos ficam na mesma linha, né? Ficam na mesma linha, geometria linear. A outra situação, olha aqui, ó, vou ocupar três espaços formando, eita que eu me perco, ó, uma geometria trigonal, ó, um triângulo. E a outra situação, formando o que nós chamamos um tetraedro. Ó, olha lá, os quatro, né, na mesma distância um em relação ao outro. Tudo bem? Forma o que a gente chama de tetraedro. Só que o que vai acontecer a partir daí? Ó? Quando você tem esse chamado tetraedro, esse tetraedro eu posso tirar esse ligante aqui, ó. Continuam as três ligações e tem um par de elétrons aqui em cima. Aí a gente diz que a geometria virou piramidal. Olha como fica uma piramidezinha. Eu posso tirar mais um, aí ficou só duas ligações. Ó. Se ficou duas ligações, eu posso dizer que a geometria é uma geometria angular, também chamada de geometria em V. Tudo bem? E se tem só dois átomos, aí é sempre linear, ó. Fica um cada ponta. Bom, isso partindo dos quatro ligantes. Agora vamos partir dos três ligantes, na geometria trigonal plana. Ó, três ligantes, geometria trigonal plana, vou afastar aqui. Se tiver as três ligações acontecendo, né, trigonal plana, mas se eu tirar uma delas, tanto faz qualquer uma, porém tem um par de elétrons aqui, a geometria angular, que nem a geometria que vinha lá da tetraédrica. Tudo bem? Só dois átomos, aí é sempre linear, não tem outra possibilidade. Dois átomos não. Três átomos, dois ligantes, duas ligações, ó. Um para cada lado, não tem par de elétron para encher o saco, geometria linear. Então essas são as possibilidades. Ó. Então quando você vai determinar a geometria de um composto, você segue aí umas regrinhas. Ó. Primeiro, monta a fórmula, né, eletrônica da substância e conta todos os pares de elétrons que tu tem ao redor do átomo central. Não interessa se eles fazem ligação ou não. Tem que contar
tá? Todos. Se tiver ligação simples, dupla, tripla e dativa, elas valem como se fosse um par de elétron. Dupla, tripla é uma ligação, está direcionado para um lado. Os pares de elétrons ao redor do átomo central que não participam da ligação têm que serem levados, né? Tem que ser considerados. E sempre saber que eles se repelem ao máximo. Então, vamos ver aí como é que funciona a história. Olha as situações que eu falei para vocês, ó. A partir desta situação, ó, 3 átomos, não sobra par de elétron em cima do átomo central, linear. 3 átomos, tem par de elétron sobrando, angular. 4 átomos, ó, 3 ligações, não sobrou par de elétron, trigonal plano. 2 ligações, tem par sobrando, e tem 2 pares sobrando, angular. Olha lá, as duas são angulares, qual é a diferença? Que lá tem um par sobrando, aqui tem 2 pares sobrando, o que vai mudar vai ser o ângulo, mas aqui no nosso vestibular não pede ângulo. 3 ligações, que nem essa, porém aqui tem par sobrando. Então esse par está participando da geometria, então ele empurra esses outros para fechar o ângulo. Lá é 120, aqui não é. Aqui é menor. Aí a geometria vira uma pirâmide. Ó. E se tiver 4 ligantes, é tetraedro. Então, gente, é muito fácil a geometria. Muito fácil. Ó. 2 átomos, sempre linear. 3 átomos, 2 ligações, não tem par sobrando, linear. Tem par sobrando, angular. 3 ligações, tem 2 possibilidades. Se não tem par sobrando, trigonal plano. Se tiver par sobrando, ó, aparece melhor, ó, piramidal, uma piramidezinha. 4 pares, só tem uma possibilidade, tetraedro. Então, na verdade, só tem 2 que tem 2 possibilidades. Né? Quando tem 3 ligações, piramidal ou trigonal plano, e quando tem 2 ligações, que ou é angular ou é linear. Pronto. Meu Deus, como química é fácil. Quantas ligações? 2. Tem par sobrando? Não. Então, o ângulo é 180, geometria linear. Quantas ligações? 4. 4 é sempre tetraedro. 109,28, considerando que é carbono e hibridização sp3. Tudo bem? Olha lá. Quantas ligações? 3. Sobrou par? Sim. 3 ligações com par sobrando? Piramidal. Quantas ligações? 2. Sobrou par? Sim. Então não pode ser linear, tem os pares incomodando. Angular. Ah, que fácil de louco. Quantas ligações? 2. Uma para cada lado. Professor, não, professor, mas são 2 para cada lado. Sim, 2, mas para a geometria é como se fosse uma para cada lado, porque a geometria não interessa, ela é simples, dupla, tripla, dativa, interessa. Então, tu tem uma ligação para a esquerda e uma para a direita. Sobrou par em cima do carbono? Não. 2 não tem par sobrado. Linear. Quantas ligações tem? 2, uma para cada lado. Não interessa, é simples, dupla, tripla, dativa. Não interessa, tem 2, uma para cada lado. Ângulo 180, geometria linear. Meu Deus! Como química é fácil. Muito fácil. Quantas ligações? 1, 2, 3. Sobrou par de elétron em cima do enxofre? Não. 3 ligações, ninguém incomodando. Geometria, trigonal plano. Quantas ligações? 1, 2, 3. Tem par sobrando? Não. 3 ligações, não tem par sobrando. Geometria, trigonal plano. Mas que louco, que fácil. Aí vem aqueles casos especiais. 5 ligantes. Aí a geometria bipirâmide de base trigonal. Aí é um caso especial. Aquela chamada expansão do octeto, não cai na nosso vestibular, nenhum deles, tá? Mas, para quem faz vestibular por aí. E a outra, 6 ligações. Se tiver 6 ligações, enxofre, SF6, ó, geometria octaédrica, também um caso especial, expansão do octeto, né?
6 elétrons no último nível, 6 ligações, fica com 12 no último nível. 5 elétrons no último nível, faz 5 ligações, fica com 10 no último nível. Então são casos especiais aí. Agora vem, como é que eu vou montar esses compostos e descobrir a sua geometria? Então aí vem um casinho bem legal da gente brincar. Bom, esse é sem problema, uma molécula, né? Vai lá, vamos montar a molequinha. SO3, o S tem 6 elétrons no último nível, vai ligar com O, vai fazer ligação dupla com O, porque o O quer fazer duas, e as outras duas faz dativa. SO3, geometria, 3 ligações, não sobrou par, trigonal plano. Bom, agora é um íon, olha gente. Lá atrás, quando eu montei lá no exercício, eu falei para vocês, se aparecer um íon, eu não sei fazer íon. Então o que eu faço? Eu monto o ácido correspondente, porque o ácido eu sei, porque eu sei aquelas regrinhas que nós vimos lá atrás, lembra? Aí tu vai dizer, tá pessoal, mas qual é o ácido? Você vai botar o número de hidrogênios que equivale à carga negativa. Então o ácido aqui é o H2SO3. E aí tu vai seguir a regrinha. Liga quem com quem? Liga H com O. Liguei. Tem mais H? Tem. H2SO3, porque tem carga menos 2. Liga H com O. Liguei. Usa o H, liga no átomo central, que é o S, que é da família 6A, que tem 6 elétrons. Lembra? 2 ligações. E o S faz com O, ligação dativa. Pronto. Aqui falta um O, né? Colocar, bota lá. Agora o que eu faço? Tira os H, porque não tem o H. E no lugar do H que tu tirou, pessoal, vai ficar aquela carga negativa lá, ó. Então, ó, tira o H aí, olha o que sobrou. Sobrou isso aqui, né? Aquele eletrinho que era do H ficou pro O, aquele eletrinho que era do H ficou pro O. Então, esse O é menos 1, esse O é menos 1. Esse é o SO3 menos 2. Na verdade, ninguém é menos 2 aqui. Tu tem 2 oxigênios, cada um deles é menos 1. A carga total do íon é que é menos 2. Pronto. Agora o que tu tem aqui? 3 ligações, que nem aqui. Mas qual é a diferença? Sobrou par de elétron. 3 ligações com par sobrando, geometria piramidal. Olha a diferença, hein? Perceberam? Então, ó, cuidado em montar esses compostos. De novo aqui, ó. NO2 menos. Eu não sei montar o NO2 menos. Então, bota H nele, ó. Liga H com O. Liguei. O H liga no N, que é o átomo central. Família 5A, tem 5 elétrons. Tudo bem? Montei o composto, HNO2. Tiro o H. O O ficou negativo. NO2 menos, ó, aqui está a carga negativa. Quantas ligações fez? 1, 2. Sobrou par? Sim. 2 ligações com par sobrando, angular. Agora, NO3 menos, ó, o que muda? Liga H com O, os OH liga com N, só tem um. Faz dupla com oxigênio e a dativa com outro oxigênio. Olha lá aquele par que estava sobrando, faz dativa com oxigênio. Só que o cara que eu estou montando não tem o H, eu botei porque eu não sabia fazer. Tira o H, aqui ficou negativo. Você tem agora quantas ligações? 3 ligações. Sobrou par ao redor do N? Não. 3 ligações não tem par sobrando. Trigonal plano. Olha esse carinha, H3 ou mais. 3H ligado com O. Bom, o que nós sabemos? H liga com O lá e liga com O. Que é água. Tem como entrar H? Não tem como entrar H. Mas tem como entrar o H+. Cuidado, H+ é um cara que não tem elétron. Se ele não tem elétron, ele quer ganhar 2. E como é que ele vai ganhar 2 aqui? Fazendo com O uma ligação dativa. Que legal, cara. Esse I é bem importante, o hidrônio. Quantas ligações o O fez? 3. Sobrou par? Sim. 3 ligações com par sobrando, geometria piramidal. Pá, que legal, cara. Agora esse aqui não precisa nem montar, ó. Por que não precisa montar? 4 ligações, qual é a geometria? Tetraédrica. Mas é o mesmo esquema da água. O N tem 5 elétrons, faz 3 ligações com H, sobra um par, nesse par que está sobrando entra o H, ó.
Pronto, 4 ligações, geometria tetraédrica, estamos em casa, altos, tranquilo, bem fácil, bem legal. Entendeu, gente? Seguimos o baile. A letra da música Buraco de Ozônio, olha que legal, a deduzão Mortimer, deve ser usado para responder a questão. Há um buraco de ozônio sob sua cabeça. Não conheço a música. Esse ninguém pode tapar, ele pode impedir que as crianças cresçam, ele pode te matar. Clorofluorcarbono destruindo a camada de ozônio, o efeito estufa para fazer você boiar nas águas da calota polar, queimando a floresta tropical ou o petróleo na capital. A gente produz um certo gás aparentemente normal, mas quando se acumula em excesso ele pode ser fatal. Isocianato de metila, Césio-137, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, mercúrio, arsênio, pois a Terra não aguenta tanto lixo, combustão e desperdício. Legal, né? Poesiazinha aí, uma musiquinha. Bom, mas só para enfeitar, agora vamos ao que interessa, né? Clorofluorcarbono. Gente, carbono ligado com 4 carinhas. Portanto, carbono só faz ligação simples. Se ele só faz ligação simples, geometria tetraédrica, 4 ligantes. Né? Pronto, a tua questão. Monóxido de carbono CO, C dupla O dativa C, só tem 2 átomos. Sempre que tiver 2 átomos só, linear, não tem outra chance. E o SO2, S dá 6A, né? Montamos o SO3 aqui atrás, ó, se você lembra. Olha o SO3, ih, já passou esse aqui, ó, SO3. Tira o O, vira SO2, ó, vai fazer 2 e sobrar um par. 2 com par sobrando, geometria angular. Tá? Então, resposta D de jeans. Tá aí. A geometria molecular é o arranjo tridimensional dos átomos que afeta muito das suas propriedades físicas. E químicas, tais como os pontos de fusão e de ebulição, a densidade e o tipo de reações nas quais as moléculas se envolvem. Um composto binário de enxofre incolor, não inflamável, um composto binário, 2 elementos de enxofre, tem enxofre um deles. Altamente tóxico e polar, é considerado composto apenas por ligações simples, do ponto de vista da teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas. O composto é o... E ele quer saber se é polar, nós não vimos polaridade ainda. Se é polar não pode ser linear, nem tetraédrico e nem trigonal plano. Então a resposta só pode ser o dióxido de enxofre. Aí tu vai dizer, professor, mas o dióxido de enxofre, mas ele tem dupla. Tem dupla, mas não tem. E por que não, pela teoria da repulsão? Porque essa dupla, na verdade, ela fica nos 2 lugares ao mesmo tempo. Tem aqui que nós chamamos de ressonância dos elétrons, né? E a dupla, para a teoria da repulsão, a dupla, tripla dativa, tudo como se fosse uma ligação só. Então, por isso que eu posso considerar. E essa é a única resposta possível aí. Berílio, gente, sempre geometria linear. Boro, sempre trigonal plano. Água, acabamos de ver, angular. Amônia, nitrogênio, família 5A. 5A fazendo 3 ligações, sobra um par. Então, 5A com 3 ligantes é sempre piramidal. E 4 ligantes, tetraédrico. Né? Então, fácil de você matar. Tranquilo? Então, lá, berílio, sempre linear. Boro, trigonal plano, 3 elétrons, não sobra. Água, angular. 2 ligações sobra par. Amônia piramidal, 3 ligações sobra par. E 4 ligantes, não precisa nem montar. Ele quer saber quem é para trigonal plano, só tem um. Quais tem geometria molecular? Linear, trigonal plano e piramidal. Bom, a água, acabamos de ver, angular. Então já está fora. CO2 é linear. C dupla O não sobra par. Metano, meu Deus, tetraédrico, todo mundo sabe, e água angular. Então ficamos com CO2, B e D. Trigonal plana, não pode ser o SO2, por quê? Para ser trigonal tem que ter 3 ligantes, e o SO2 só tem 2 ligantes. Com 3 ligantes é trigonal plano ou trigonal piramidal. 2 ligantes é angular ou linear. Meu Deus, gente, que coisa mais fácil. Então, resposta, letra B de bonito. D não. Errei aqui, ó.
é B. Eu errei aqui a resposta. Vamos já arrumar. Resposta B de bonito. Tá? Então, onde é que eu tô? Ih, eu fiz um trigonal aqui, tem que mudar. Vamos tirar daqui esse cara. Vamos tirar daqui esse cara. É trigonal plano, não é angular que ele quer. Tá? Então, vai ter que sair daqui essa criaturinha abominável das neves. Sai daqui. E vamos botar no lugar aquele que é o certo. Quem é que é o certo aqui? Onde é que tu tá certinho? Aqui tá, rapaz, ó. Esse é o correto. Vamos botar esse cara pra lá. Ah, gente, desculpa aí. Ah, mas deu tempo de corrigir. Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Aqui. Outro lugarzinho dele. Ah, então, CO2 é linear. Enfim, não tinha caído. CO2 é linear, SO3 trigonal plano e o piramidal NH3, 3 ligações, sobra par. Tá? Então, resposta B. Tá? Deu certo aí, deu para corrigir. De boa? Considerando a geometria de algumas moléculas e íons, assinale que tem apenas geometria trigonal plana. Bom, tri tem que ter 3 ligantes. 3 ligantes. Não pode ser SO2. Não pode ser O3, aqui só tem 2 ligantes. É um O ligado com 2 O. Não pode ser 2 ligantes, está fora. Pode, aqui são 3, aqui são 3. Só que nitrogênio da família 5A. 5A que faz 3 ligações, sobra par, esse é piramidal. Então a resposta é a última. SO3 que eu já mostrei para vocês. O NO3 menos, né, monta como se fosse um ácido, tira o H. Então, 3 ligações não sobra par. E o BF3, boro sempre, sem exceção, boro sempre. Trigonal plano sempre que tiver 3 ligantes. Ah, não tem outra possibilidade aí. Tudo bem? CO2, meu Deus, mais conhecido que parteira de campanha. Geometria linear. Tem 2 duplas. Se tem 2 duplas, hibridização, SP. Então, resposta. A de Walt Disney, estamos em casa. SO3, meu Deus também, ó, mais conhecido impossível. 3 ligações, não sobra par, trigonal. H2S, enxofre da família 6A. Ó. 6A com 2 ligações, gente, é angular, porque sobra par, né? Faz 2, sobra 2 pares. Berílio é sempre linear. Então, resposta tá aí. Outro caso, ó. 6A, oxigênio, 2 ligações, angular. 6A, 2 ligações, angular. Boro é sempre trigonal plano. Nitrogênio, 5A com 3 ligações, piramidal. 4 ligações, tetraedro. Rapaz, que coisinha tranquila, rapaz. Tá vendo, gente? Quando tu começa a pegar a historinha, fica muito fácil. Muito fácil. Apesar de ser uma questão de ita, ficou brincadeirinha. Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Que fiasco. SO2. 2 ligações. Sobra par angular. Tá? SO série 2. O S vai ligar com O, que vai ligar com cloro. O S pode fazer 2, então ele faz 2 ligações com cloro e faz uma dativa para o O. Então ele é trigonal plano. Opa, piramidal não. 2, não. SO série 2, SO série 2. Ah, sim. Ele faz 2, faz uma dupla e aí sobra um par no enxofre. Sim, já vou mostrar a estrutura aí na sequência. H2SO4, o S está fazendo 4 ligações, na verdade. Que o H liga com O H liga com O, aí os OH ligam no S e liga mais 2 O no S. SO3 trigonal plano, H2S angular. Então, olha aqui, para mostrar para vocês essas estruturas. Olha a diferença, o detalhe aí. SO2, aqui, a dupla é para estar aqui, mas ela está aqui e está lá, tem ressonância. Ou eu posso dizer que tem dupla lá e dupla aqui e falam na expansão do octeto. Os vestibulares que falam de expansão do octeto, no lugar da dativa tu põe dupla.
H ligar com O, H ligar com O, usar H ligar com S, e o S faz com O dativa, ou dupla. Né? Essa 3, ó, ou é uma dupla e 2 dativas, ou 3 duplas. Né? Então depende onde é que tu tá falando. E aquela que eu tinha falado para vocês, o S, ó, liga com cloro, sobra 2 pares, um dos pares faz dativa, que ele está falando que é dupla. Tá? Então cuida. Se falar que a dativa é uma dupla, verdade, daí tu considera que é a expansão do octeto. H2S é linear? Não, enxofre da família 6A. CO2 é angular? Não, apareceu várias vezes, é linear. pH3, olha a família 5A. 5A, 3 ligações, piramidal. Boro é sempre trigonal plano. SF6, 6 ligantes, não é tão comum, mas sempre que aparecer 6 ligantes. Octaédrico, 5 ligantes, bipiramidal. Ok? Fechou então, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham entendido. E geometria não é uma aula difícil, é só questão de você, né, se ambientar com ela. O que você começa a fazer, você vai ver que é sempre as mesmas, são, né, sempre as mesmas moléculas, é uma aula bem tranquila, você vai ter facilidade de trabalhar com ela, tá bom? Valeu, abraço, beijo, queijo, estamos voltando, estamos aí, yes, daqui a pouco a gente volta para a sala, vamos lá, tomara.